No início, parecia impossível. Estados Unidos e Japão, aliados de décadas. Bases militares compartilhadas, programas conjuntos, cooperação em todos os níveis de segurança. Como imaginar uma ruptura nesse elo? Mas agora, manchetes em jornais de todo o mundo trazem palavras que até ontem pareciam absurdas. Crise nas relações entre Estados Unidos da América e Japão. O Financial Times fala em ruptura inédita entre aliados. O Nikkei alerta para ameaça sistêmica à estabilidade da região Ásia-Pacífico. Fontes dentro do governo japonês admitem a confiança em Donald Trump está se esfarelando rapidamente. Tudo começou com tarifas. De volta à Casa Branca, Trump reviveu seu slogan América Primeiro e usou o instrumento de pressão que o consagrou: impostos sobre importações. Antes, o alvo principal era a China. Agora, a mira se voltou para o Japão. Automóveis, eletrônicos, aço, eletrodomésticos. Setores inteiros atingidos de uma só vez. O discurso pode soar familiar ao público americano, mas em Tóquio foi um choque. Pela primeira vez em décadas, um presidente dos Estados Unidos tratava o Japão não como parceiro, mas como adversário. Segundo o jornal Asahi Shimbun, em sessão fechada no parlamento, o primeiro-ministro japonês foi direto: se os Estados Unidos nos tratam como adversários, seremos obrigados a nos defender como adversários. E a pergunta é: como chegamos até aqui? Como dois países que durante meio século caminharam lado a lado, podem agora trocar acusações públicas. Nos bastidores, a palavra mais repetida entre diplomatas japoneses é humilhação. Para eles, as declarações de Trump e as tarifas impostas soam como um ataque direto à dignidade nacional. O que era visto como aliança passou a ser percebido como dependência explorada. E o que parecia impensável já está em discussão dentro do próprio governo japonês: medidas de retaliação. Algumas delas atingem diretamente o dia a dia do cidadão americano. Enquanto Washington insiste em manter o tom de confronto, Pequim aproveita o espaço que se abre. Autoridades chinesas já realizaram encontros reservados com representantes do governo japonês para tratar de energia e de acordos de liquidação em moedas locais. Se o Japão ampliar suas transações fora do dólar, a posição dos Estados Unidos como centro financeiro global ficará abalada. Dentro do Japão, o debate ganha força. Uma pesquisa do jornal Yomi Shimbun mostra que mais de 40% da população acredita que a aliança com os Estados Unidos da América já não garante segurança. É o índice mais alto em 20 anos. Entre os mais jovens, cresce a percepção de que a China oferece oportunidades concretas de mercado, tecnologia e investimentos sem as condições políticas vistas como humilhantes impostas por Washington. A narrativa tradicional da amizade eterna com os Estados Unidos da América já não convence como antes. Especialistas recordam que em 2010, a China restringiu exportações de terras raras ao Japão, deixando o país em situação delicada. Hoje, o quadro se inverte. Agora é Tóquio que sinaliza a disposição de aplicar pressão semelhante contra os Estados Unidos. E há sinais práticos dessa mudança. Segundo o Financial Times, fundos japoneses já começaram a reduzir suas posições em títulos da dívida norte-americana. Os volumes ainda são limitados, mas o gesto é claro: diversificação, redução de risco, linguagem do mercado, que na prática significa um recado político. O Japão está pronto para jogar duro. E nesse tabuleiro, a consequência pode ser horrível, porque se o Japão der um passo mais firme, se de fato decidir rever o destino de parte de suas reservas, o impacto será imediato. As taxas de juros nos Estados Unidos podem disparar, o valor do dólar pode perder estabilidade e investidores em todo o planeta sentirão o abalo. Os diplomatas em Washington sabem disso, mas Donald Trump parece ignorar as consequências. Ao atacar o Japão com tarifas e discursos, abre espaço para que Pequim se torne parceira preferencial de Tóquio. E a hipótese que até pouco tempo parecia ficção ganha contornos de realidade. Um Japão cada vez mais inclinado a olhar para o lado chinês. Nas ruas de Tóquio e de Los Angeles, a crise entre Estados Unidos e Japão já não parece apenas um tema distante das cúpulas do poder. Ela chegou ao dia a dia de milhões de pessoas. Em supermercados da Califórnia, consumidores notam a ausência de cortes de atum japonês nas prateleiras. Donos de restaurantes especializados em sushi relatam aumento imediato nos preços e dificuldades para manter cardápios tradicionais.
Um chefe em San Diego resume: o peixe ficou tão caro que alguns clientes simplesmente desistiram. A conta não fecha. Em Detroit, trabalhadores da indústria automotiva acompanham com apreensão cada nova declaração vinda de Tóquio. As ameaças de reduzir investimentos em fábricas instaladas em solo americano despertam o fantasma do desemprego. Sindicatos relatam reuniões lotadas. Do outro lado do Pacífico, no Japão, os efeitos também são palpáveis. Em bairros residenciais de Tóquio, cidadãos comentam com preocupação a escalada de tensão. Pais temem que a segurança do país seja colocada em xeque. Jovens profissionais, especialmente os que atuam em tecnologia e comércio exterior, enxergam incerteza no futuro. Alguns veem oportunidades no estreitamento com a China, mas outros questionam: estamos trocando uma dependência por outra? Em Osaka, pescadores relatam queda nas encomendas de exportação. A possibilidade de cortes no fornecimento para os Estados Unidos trouxe instabilidade a comunidades inteiras que dependem dessa renda. É a macroeconomia transformada em dilema doméstico, com rostos e histórias reais. Em Wall Street, cada rumor vindo do Japão provoca oscilações bruscas no mercado. Pequenos investidores, aposentados e famílias de classe média que aplicaram suas economias em fundos atrelados ao setor automotivo, veem o valor de suas reservas diminuir dia após dia. Para eles, não se trata de gráficos ou relatórios técnicos, é a poupança do futuro escorrendo pelas mãos. O que chama a atenção é a velocidade com que a crise saiu das páginas especializadas e passou a moldar conversas em cafés, escritórios e redes sociais. De Nova York a Tóquio, cidadãos comuns sentem que a relação entre dois países gigantes deixou de ser garantia de estabilidade e se tornou fonte de ansiedade. Olhando para o futuro, a questão que permanece é: estamos diante de uma ruptura temporária ou do fim definitivo de uma das alianças mais emblemáticas da história? O tempo dará a resposta, mas uma coisa já está definida: o mundo não será o mesmo. E é justamente aqui que cabe refletir sobre os líderes que moldaram este cenário. Decisões de Donald Trump, que reacenderam guerras tarifárias, e movimentos de Xi Jinping, que ampliaram alianças e redes de influência, mostram como trajetórias individuais podem mudar o rumo da história. Esse é o tema central do nosso e-book exclusivo sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global, de Donald Trump a Xi Jinping, disponível no comentário fixado para quem quiser se aprofundar nessa discussão. Os desdobramentos estão apenas começando. O cenário ainda pode mudar, alianças podem se recompor ou novas fronteiras podem ser traçadas. Cabe a nós acompanhar, refletir e questionar. Que futuro estamos construindo diante dos nossos olhos? Se você acredita que este debate é importante, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. A sua participação mantém viva a reflexão sobre os caminhos do mundo que habitamos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.